não passa a segurança que o Diego passava nos bons tempos, né, quando estava 100% em forma física. Mas é um goleiro que tem condições de assumir e vestir de vez essa camisa de titular, e acredito que é coerente da parte do Paulo Souza mantê-lo como titular, independentemente da competição. No lugar do Paulo Souza, eu manteria o Hugo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas e se houvesse um rodízio? Acontece bastante na Europa, né? Às vezes um goleiro joga nas Copas, o outro joga na Liga, ali nos pontos corridos. O Brasil acho que não costuma acontecer muito. Ficariam os dois insatisfeitos? Será, professor? Então, dá para pensar nessa hipótese? Sabe, isso é uma coisa que eu ia colocar antes de tudo. Precisa ficar claro para os goleiros. Os goleiros não podem ter essa dúvida que a gente tem aqui. Será que o critério é o critério do goleiro da Copa e do goleiro do campeonato? Ou será que o critério Ou estão sendo testados a cada jogo? A primeira coisa é avisar os goleiros, para eles estarem à vontade dentro dos critérios. Eu acho todo critério válido. Depende do momento, depende de com quem você trabalha, depende da cabeça do treinador. Essa questão envolvendo o goleiro sempre existirá. E não é só por contratação, não. É a questão do cara que saiu por contusão, aí quando ele volta o reserva está bem. Toda hora a gente está discutindo isso aqui no futebol. Então pega essa batata quente aí, professor. Para você joga o Hugo, joga o Santos ou faz rodízio? Eu manteria o Hugo, porque se eu fosse técnico, o meu critério era trabalhar com quem está melhor na posição. Agora, entendo perfeitamente que outros pensem diferente. Na Europa, os técnicos pensam diferente. Lá tem muito claro o goleiro do campeonato e o goleiro das Copas. Para você, o Hugo está melhor. Para mim, o Hugo, nesse momento, não merece sair do time. O Santos jogou pouco, né? Diga, Rafa. Fez um jogo. O Santos fez um jogo, gente. Não dá para dizer com toda certeza que o Hugo está melhor. O Hugo tem mais jogos. O Hugo vem jogando bem, mas já falhou 2 vezes nessa temporada. É bom deixar claro. Em uma delas no Fla-Flu, disputado no Campeonato Carioca, que não era o Fla-Flu decisivo, mas ele falhou. Ele é um goleiro, sim, promissor ainda, é em formação, tem deficiências na sua formação claríssimas. Ele é aquele goleiro que a gente dizia aqui no Rio de Janeiro, que é o goleiro da pelada, né? Ele vai em todas. O reflexo do Hugo é absurdo. Ele tem um ótimo tempo de bola. Debaixo das traves ele é fantástico. Mas ele tem problema com os pés, ele tem problema... o goleiro não é obrigado a saber jogar com os pés. Não, mas também não pode ser completamente nulo, né? Sem nenhum tipo de potencial de contribuição com os pés. Alguma coisa ele tem que saber. O tempo de bola para saída do gol dele ainda é ruim, ele tem problemas na formação. Ele é um goleiro que claramente teve o seu talento sugado e utilizado nos times que ele jogou na base. Mas ele cresceu e se profissionalizou com algumas deficiências, algumas falhas que são muito nítidas. O Santos é mais completo e só jogou um jogo. E detalhe, com ele em campo, o Flamengo ganhou também a saída com os pés na partida contra o Tadieres. Quando raramente o Tadieres avançava as linhas, o Santos foi mais um jogador a participar da construção. O Flamengo começou a jogar bem, recuperar um pouco da sua qualidade naquela partida com o Santos no gol. É só um contraponto, porque ele só fez o jogo. Gostaria de te ouvir também, Gustavo. Eu estou pensando aqui, é uma questão delicada, que eu acho que o técnico tem que ter personalidade e talvez, acho que a nossa cultura futebolística não esteja tão habituada ao rodízio. Sim. Se ele vai fazer, penso eu, mais ou menos como o professor falou, deixa claro, olha lá, você vai jogar as Copas, você vai jogar... Porque sabe o que eu estou pensando? Por que eu falei que é delicado? Eu estou imaginando que qualquer decisão ali, ou quase todas, alguém vai ficar de biquinho. Mais um motivo para avisar as regras do jogo. Vamos lá. Jogar joga o Hugo. Pode ser que o Santos, sair do Atlético Paranaense, de vez em quando estou na seleção brasileira, era titular, os caras me trazem para cá para ficar no banco. Se ele põe o Santos, o Hugo, mas quando eu melhorei, estou jogando bem, tarará, os caras me tiram. O cara não pode titubear ali, não. O que você acha? Direto, na lata. Eu colocaria o Santos para jogar. O Santos é melhor do que o Hugo. O Santos hoje, na lista da seleção brasileira, ele é o 5º. Na lista da seleção brasileira. É o 5º? Alisson, Ederson, o Everton... Everson, do Galo. O Everson do Galo também. Ele é o 5º. O Santos é melhor do que o Hugo. Talvez o Hugo, daqui a alguns anos, se torne melhor do que o Santos. Hoje não é. Por mais que ele esteja jogando bem. Eu acho que qual é o parâmetro de avaliação para o Santos no Flamengo? É um jogo só, então não há. Eu olho, o meu parâmetro de avaliação é o Santos. Então, mas justamente por isso o Hugo não está na frente. Se o Hugo tem mais jogos recentes bons, o outro tem um jogo só... Mas ele foi contratado então não agora. É culpa do jogo. Mas ele foi contratado agora. Ele foi contratado porque
é melhor do que o Hugo. Não, concordo, senão ele não chegaria. Sim. Mas eu acho uma baita injustiça tirar a camisa do cara. Eu não no acho. momento que ele tá bem. Eu não acho, porque se há um outro jogador que chegou agora no clube, foi contratado, e na avaliação da pessoa que escala é melhor, eu não vejo Então, injustiça. mas aí entra no... Né, o potencial dele é melhor, Não, o que mas ele fez no Atlético é a única melhor. Mas a gente sabe critério, o né? que é o Santos, quem é o Santos. Não, eu concordo que o Santos talvez seja mais completo. Um goleiro até mais experiente também. Mas pelo que vem demonstrando, será que essa diferença é suficiente para barrar um goleiro que está bem? Não, eu entendo. Esse é o ponto que na cabeça do Paulo Souza deve passar e até para... Por isso que há dúvida, né? E assim, se o Sabe o que eu Hugo... acho que o que o Gustavo está querendo dizer, que eu entendo e concordo, e talvez o Rafa tenha dito algo semelhante, que não se deve avaliar o Santos pela carreira dele no Flamengo, que tem um jogo. Claro, Deve-se claro. avaliar o Santos pelo goleiro que ele é, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, e por isso chegou ao Flamengo. Agora, quem está lá dentro... Por Tem exemplo, dia a dia, né? Lógico. tem gente que acha o Hugo melhor, ou com Isso. mais potencial. Tarará. deixar O Gustavo acha o Santos melhor. Agora, muitas vezes não é nem o técnico, às vezes é o preparador de goleiros, o treinador de goleiros que acaba decidindo ou influenciando. Sim, e sobre o rodízio, né? Eu Foi acho que trazido vale... pelo Paulo Souza, hein? Como? O treinador de goleiros é da comissão do Paulo Souza. Ele Isso, trouxe claro. o treinador de goleiros e quando esse profissional chegou, ele fez elogios ao Hugo Souza, disse que era um diamante a ser lapidado. Foi uma matéria até na Flá TV. Muita gente surfou nessa onda. O Flamengo finalmente vai ter um treinador de goleiros que vai ter um olhar de preparação, de qualificação, de potencialização em cima do Hugo Souza. Agora ele vai voar. E eu também acho que vai. Acho que no futuro ele vai ser um goleiro tecnicamente mais completo do que o Santos, se ele continuar nessa toada. Mas é aquilo que o Hoffman falou e eu compactuo dessa opinião. Hoje não é. Gente, hoje é dia 28 de abril. O Santos tem 27 dias em que foi anunciado como goleiro do Flamengo. Então, assim, não daria para comparar em relação ao Flamengo um e o outro. Agora, o Flamengo não gastou 15 milhões de reais para trazer um goleiro no momento em que os dois eram criticados asperamente porque não transmitiam confiança, segurança ao time para ficar no banco o tempo todo. Por isso o Santos vai acabar pegando essa vaga, se não hoje, no curto espaço de tempo. Diga. Sobre o rodízio. Eu acho que vale explicar como que funciona, já que o técnico do Flamengo é europeu, acho que vale explicar como funciona na Europa essa questão do rodízio de goleiros para campeonato e Copa. Não existe rodízio de goleiro, vou pegar a Espanha como exemplo, em La Liga e Champions. Aí é o mesmo goleiro que joga. Existe rodízio de goleiro no campeonato nacional e na Copa Nacional. Ou se eventualmente um time joga o campeonato nacional e o segundo ou terceiro torneio continental. Liga Europa já teve, não Na teve? competição Esse é o claramente exemplo. Se secundária. não me engano, teve Esse é uma o exemplo. final. Foi uma final de Sim, Liga sim, Europa? sim. O Vila Real mesmo na Vila temporada